Quem foi o maior pecador da Bíblia? Qual personagem bíblico cometeu mais atrocidades? Hoje descobriremos quem foram os 6 piores homens da Bíblia e o que eles fizeram. Mas antes, vou pedir aquele favor que não te custa nada. Por favor, se inscrevam no canal e deixem o like para nos ajudar com o YouTube. Em 6º lugar, temos o imperador Herodes, o Grande, que governou a Judéia a partir do ano 37 a.C. e durante seu reinado construiu suntuosos palácios e fortalezas, deixando sua marca na história da arquitetura, assim como também deixou um legado de tirania e brutalidade. No contexto do nascimento de Jesus, o Evangelho de Mateus nos conta uma história arrepiante. Herodes soube da profecia de que um novo rei dos judeus havia nascido, e ele temeu que esse rei pudesse ameaçar seu próprio reinado. O medo e a sede de poder o levaram a tomar uma decisão atroz, o massacre dos inocentes. Herodes ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém e arredores, na esperança de eliminar a ameaça que esse novo rei dos judeus representava para seu trono. A ação cruel e sanguinária resultou na morte de inúmeras crianças inocentes, um ato que repercutiria através dos séculos como um símbolo da crueldade desumana que o poder absoluto pode gerar. No entanto, o plano de Herodes falhou. José, Maria e o menino Jesus fugiram para o Egito antes que a tragédia ocorresse, cumprindo assim a vontade divina. A maldade de Herodes foi derrotada pelo amor, pela proteção divina e pela perseverança da Sagrada Família. Em 5º lugar, temos o Faraó do Êxodo. A narrativa do Êxodo é uma das mais icônicas e poderosas histórias bíblicas, que retrata a luta do povo de Israel pela libertação da escravidão no Egito. Nesse contexto, o faraó emerge como um antagonista, cuja teimosia e maldade se destacam. Tudo começou quando Deus ouviu o clamor dos israelitas, que sofriam sob a cruel escravidão no Egito. Ele chamou Moisés, um homem criado na corte do faraó, para ser o líder do povo escolhido. Moisés, inicialmente relutante, aceitou essa missão divina e confrontou o faraó com um pedido claro: deixe meu povo ir. No entanto, o faraó do Êxodo, cujo nome não é mencionado na narrativa, recusou-se a atender ao pedido de Moisés. Sua resistência foi obstinada e desafiadora. Deus, então, enviou pragas como sinal de sua vontade divina, mas mesmo assim o faraó relutava e se recusava a liberar os israelitas. As pragas, que incluíam coisas como água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, úlceras, granizo e trevas, eram evidências impressionantes do poder divino, mas o faraó permanecia inflexível. O conflito entre Moisés e o faraó culminou na 10ª praga, a praga da morte, na qual Deus instruiu Moisés a anunciar que, à meia-noite, ele passaria pelo Egito e todos os primogênitos seriam mortos. Antes da meia-noite, os israelitas receberam instruções específicas de Deus para se protegerem da praga. Eles foram instruídos a pegar um cordeiro saudável, sacrificá-lo e passar o sangue nas vergas das portas de suas casas. À meia-noite, a 10ª praga atingiu o Egito. Todos os primogênitos, desde os filhos dos faraós até os dos escravos nas prisões, foram mortos. O faraó, profundamente abalado pela morte de seu próprio filho primogênito, finalmente cedeu e permitiu que os israelitas partissem do Egito. Ele implorou a Moisés que conduzisse o povo para fora da terra. Em 4º lugar, temos o imperador Nabucodonosor. Nabucodonosor governou a Babilônia durante o século 6 a.C. e é mais conhecido por sua conquista de Jerusalém e a subsequente destruição da cidade sagrada. Os eventos que se desenrolaram durante seu reinado são documentados nos livros bíblicos de Reis, Jeremias e Daniel. O rei Nabucodonosor estava decidido a expandir seu império e, para isso, sitiou e finalmente invadiu Jerusalém em 586 a.C.
A invasão resultou na destruição da cidade, incluindo o saque do Templo de Salomão, que era o centro espiritual e religioso do povo judeu. Esse ato de profanação foi devastador para os judeus, que viram seu lugar de adoração ser desolado e saqueado. Além disso, os poucos sobreviventes do massacre foram deportados por Nabucodonosor para a Babilônia e forçados a viverem no exílio. Esse período de exílio, conhecido como o exílio babilônico, durou décadas e trouxe sofrimento e desolação para o povo judeu. Em terceiro lugar, conheceremos a história impressionante de Nabucodonosor II. Este foi outro rei babilônico, mencionado no livro de Daniel, capítulo 3. O imperador Nabucodonosor II havia construído uma enorme estátua de ouro em sua capital, Babilônia. Ele ordenou que todos os habitantes do reino, independentemente de sua origem, se prostrassem e adorassem a estátua sempre que ouvissem determinado som. Aqueles que se recusassem a fazer isso seriam lançados na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abed-nego eram 3 jovens judeus que serviam no governo de Nabucodonosor. Eles eram fiéis a Deus e recusaram-se a adorar a estátua de ouro, pois isso era contrário ao mandamento de adorar apenas o Deus de Israel. Sua recusa logo chegou aos ouvidos do rei, que ficou muito furioso. Nabucodonosor ordenou que trouxessem os 3 jovens ao seu palácio e lhes deu uma segunda chance, oferecendo-lhes a oportunidade de se ajoelhar e adorar a estátua quando ouvissem a música. No entanto, eles mantiveram sua fé inabalável e recusaram-se novamente. Isso enfureceu ainda mais o rei, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, tornando-a extremamente quente. Os soldados do rei amarraram Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançaram na fornalha. A temperatura era tão alta que os soldados que fizeram isso foram mortos pelo calor. No entanto, algo notável aconteceu. Quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele viu não 3, mas 4 homens andando dentro do fogo. Eles não estavam queimados, nem suas roupas estavam danificadas. O 4º homem tinha uma aparência divina e a presença de Deus estava com eles. Surpreso e impressionado, Nabucodonosor chamou os 3 jovens hebreus para fora da fornalha. Eles saíram ilesos, sem nem mesmo o cheiro de fumaça em suas roupas. Nabucodonosor ficou maravilhado com o poder do Deus que os 3 meninos adoravam e elogiou a fé inabalável dos 3 jovens. Ele emitiu um decreto proclamando que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego era o Deus supremo e que ninguém deveria falar mal dele sob pena de punição. Em segundo lugar, nos temos o grande Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus para liderar seu povo. No entanto, sua trajetória é marcada por escolhas trágicas que o levaram a ser rejeitado como rei. Saul, inicialmente, parecia um homem adequado para o papel de liderar Israel. Ele era alto e impressionante, sendo escolhido pelo profeta Samuel com a aprovação do povo. No início de seu reinado, Saul demonstrou qualidades de liderança, defendendo Israel contra inimigos e unificando as tribos sob seu governo. No entanto, ao longo de seu reinado, Saul demonstrou uma série de atitudes e ações que o afastaram da vontade de Deus. Uma das primeiras transgressões notáveis foi quando, em um momento de impaciência, ele ofereceu um sacrifício a Deus em desobediência direta às instruções do profeta Samuel. Isso demonstrou sua falta de confiança na orientação divina e seu desejo de agir independentemente de Deus. Outra desobediência grave ocorreu durante uma batalha contra os amalequitas. Deus havia ordenado a Saul que destruísse completamente esse povo, mas ele poupou o rei Agag e parte do gado. Essa ação foi vista como uma desobediência à ordem divina de destruição total dos inimigos. A inveja e o ciúme também se tornaram características marcantes do reinado de Saul.
Quando Davi, um jovem pastor, surgiu como um herói ao derrotar o gigante Golias, Saul ficou com inveja de sua popularidade e tentou matá-lo várias vezes. Isso demonstrou seu coração amargurado e uma falta de reconhecimento do propósito de Deus para Davi como futuro rei de Israel. Além disso, em momentos de desespero, Saul buscou orientação de fontes proibidas pela lei de Deus, como uma feiticeira de Endor. Essa ação foi considerada uma abominação e demonstrou sua falta de fé e dependência de Deus. Devido às suas múltiplas desobediências e falta de arrependimento genuíno, Deus retirou sua bênção de Saul e o rejeitou como rei. Posteriormente, o rei Saul viria a ser cercado por inimigos e morto em uma batalha. Por fim, o primeiro lugar não poderia ser de outra pessoa: Judas Iscariotes. Judas foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para acompanhá-lo em seu ministério terreno. Ele tinha a confiança e a proximidade de estar entre os discípulos mais próximos do Mestre, testemunhando seus ensinamentos e milagres. No entanto, sua história é marcada pelo momento trágico em que traiu Jesus por 30 moedas de prata. A traição de Judas aconteceu durante a última ceia, quando ele concordou secretamente com as autoridades religiosas judaicas em entregar Jesus em troca de um pagamento. Isso se tornou o ponto de partida para a prisão, julgamento e subsequente crucificação de Jesus. A motivação de Judas para sua traição ainda é objeto de debate e especulação. Alguns argumentam que ele estava descontente com a direção do ministério de Jesus ou que desejava que ele fosse forçado a demonstrar seu poder divino em uma revolta contra o domínio romano. Outros sugerem que a ganância financeira era seu principal motivo. Independentemente de sua motivação, a traição de Judas é vista como um dos atos mais infames e dolorosos da história cristã. Ele identificou Jesus aos soldados romanos com um beijo, levando à prisão do mestre. Mais tarde, Judas, angustiado pelo que tinha feito, tentou devolver o dinheiro das 30 moedas de prata, mas foi rejeitado pelas autoridades. Consumido pela culpa e pelo remorso, ele acabou se matando, uma ação que é frequentemente lembrada como um triste epílogo de sua traição. Quero deixar claro aqui que, infelizmente, existiram diversos outros homens tão perversos e maldosos como os 6 escolhidos para o vídeo. Se vocês tiverem interesse, posso trazer mais um vídeo como esse. Então, deixe nos comentários a sua opinião e lembre de se inscrever no canal. Abraços e fiquem com Deus.